Igreja Viva, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2, por favor. Eu quero dar seguimento. Tinha muita coisa para falar ainda, tem muita coisa para falar, mas eu quero ser um pouco mais breve e tentar falar um pouquinho sobre o que nós já começamos algumas semanas atrás. Na semana passada, você sabe, o presbítero Marcos trouxe uma palavra sobre a vida de Jesus, sobre a volta de Jesus. Foi um tempo muito bom, uma palavra muito oportuna. E ao longo desse mês de julho, nós, sem combinarmos, falamos um pouco sobre essa questão da vinda de Jesus e de como nós podemos nos preparar para isso, como nós estamos nos preparando. Falamos, obrigado, Regis. Falamos sobre Amós 4,12, sobre como que Deus manda que o povo se prepare para encontrar-se com Deus. Depois nós fizemos uma alusão de como Esther, ela é uma mulher judia, literal, que ela existiu, ela é real, ela foi real no caso. E aí como que ela simboliza a nossa preparação como igreja para se encontrar com o Senhor. Na semana passada, na semana retrasada, eu falei sobre como que o Espírito Santo ele vai nos conduzindo, como que todo o livro de Esther ele vai nos conduzindo nessa questão. Falamos sobre como que nós precisamos seguir as prescrições do Espírito Santo. Lembra-se disso ou não? Do que as prescrições é a Bíblia Sagrada. Falamos sobre como que o Espírito Santo nos dá alimento, nos dá adorno, nos coloca debaixo de um óleo de mirra. Você lembra? E como que o Espírito Santo nos coloca debaixo de um óleo aromático. O óleo de mirra, eu falei um pouco mais sobre isso, fala sobre o óleo que traz cura para a alma, que traz cura para a nossa vida, para que a gente possa depois curar outras pessoas. E o óleo aromático fala sobre como que nós somos e seremos banhados por esse óleo, pelo Espírito Santo, para que a gente possa lá fora exalar o perfume de Cristo. E hoje eu queria que você abrisse em Esther capítulo 2, no versículo 9, que eu vou dar continuidade a esse texto, falando um pouquinho mais sobre o alimento e o adorno, em nome de Jesus. Aí o que você for achando, vai se colocando em pé aí, para a gente orar e ler junto. Esther capítulo 2, versículo 9. Talvez alguma pessoa esteja do seu lado, em cima da Bíblia, se empresta a sua Bíblia para ela ler aí junto com você. Tá bom? Vai passar aqui em cima também, porque atrás, na verdade, já está aí. Tá? Eu vou estar lendo na revista, na tradução Nova Almeida atualizada, então deve ficar um pouquinho diferente do que está ali, mas o contexto é o mesmo. Esther, capítulo 2, versículo 9, diz assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, colocamos o nosso coração diante do Senhor e essa palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem feito até aqui, obrigado pelo que o Senhor já está fazendo, mas nós queremos mais. Estamos com sede do Senhor, queremos o Senhor, desejamos o Senhor, e nesse momento nós vamos compartilhar uma porção da Tua palavra. Então fala com a gente. Espírito Santo, vivifica a nossa alma, que o Senhor tenha liberdade para ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, e que eu seja um instrumento, e que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Tome seu assento aí. Você que não viu ou faltou as outras reuniões, nós temos no Instagram da igreja, Família Viva 3 Pocos, porque não dá para colocar o cedilha lá, fica ruim. E aí você procura lá que tem essas mensagens anteriores. Então, nós falamos sobre essa questão de Esther, falamos de como ela simbolizava tudo isso, e falamos sobre como que Hegai na verdade não é o nome, é o título de eunuco que é dado, e como esse Hegai, ele simbolizava o Espírito Santo. Nesse contexto que nós estamos aqui, já aconteceu a seleção das mulheres para se apresentarem diante do rei, depois que Vasti foi deportado. E aí, agora as mulheres, as jovens, virgens, estão vindo diante do rei para poder ser, na verdade não diante do rei, está sendo feita uma seleção para que as mulheres, elas possam estar se preparando. A Bíblia diz que houve uma preparação de 12 meses, não foi de um dia para o outro, não foi de uma semana para outra. Se você acha que a sua mulher demora
para se arrumar quando vai para um casamento, irmãos. Então você não sabe o que foi Esther. Ela ficou 12 meses se preparando para poder se apresentar diante do rei. E nesse contexto aqui, a Bíblia diz que quando a ordem do decreto ela foi liberada, as mulheres se apresentaram a Hegai e Esther, ela caiu na graça de Hegai. Hegai gostou. Só para você saber, o eunuco naquele tempo, a história diz que haviam pelo menos duas possibilidades. Ou ele era castrado, tá? Porque cuidava do harém do rei. Então o rei não queria ser o rei do gado, né? Ele queria apenas ser o rei. Então ele castrava as pessoas, geralmente eram escravos, que eram vindos de outros povos e castrava ele. Ou ele era, como é que eu vou falar de maneira educada? Tem que tomar cuidado, tá gravando, né? Ele era, o que a gente fala? Bambi, pode falar Bambi? Bambi pode. Ele era afeminado, pronto, achei. Ele era mais afeminado do que os outros homens, na verdade muito afeminado. E aí, então tinha essas duas características principais. Então quando Esther chega, Hegai ele gosta de Esther, ele acha Esther bonita e ele começa a tratar com Esther. E aí a Bíblia diz que ele deu alimentos especiais para Esther e ele deu também adornos, produtos de beleza, para que Esther pudesse se preparar e se arrumar. Lógico que isso é na literalidade, tá, irmãos? A Bíblia diz que Daniel ele foi chamado para ser eunuco do rei também, ou melhor, ele foi colocado como chefe dos eunucos justamente para poder se ensinar. Então algumas pessoas acreditam que ele tenha sido castrado para poder servir ao rei, né? A Bíblia não fala de esposa, mas a gente, pela história, a gente entende essas coisas. A grande verdade é que Hegai, ele traz esses presentes, porque Esther gosta dele, e ele gosta dela, passa a ter uma amizade, e ele começa a prepará-la para que ela pudesse se apresentar ao rei depois de 12 meses. Como eu falei, Hegai foi um homem literal que existiu, mas o simbolismo que existe é da preparação que o Espírito Santo faz com a gente, porque o Espírito Santo ele está nos preparando para encontrar com o rei, sim ou não? Você está se preparando para encontrar com Jesus? Nos últimos dias, nós temos falado muito sobre isso aqui na igreja, estamos resgatando essa mensagem, porque nós estamos sendo, tem uma enxurrada muito grande, muita mensagem positiva, de muita mensagem que você vai conquistar, vai conseguir, fazendo com que você só tenha um foco para essa terra, mas na verdade a maior esperança da igreja, irmãos, é encontrar com Jesus. É ir viver com Jesus, é estar com Jesus, é conhecê-lo face a face, é vê-lo literalmente, é ter o corpo transformado e ficar lá, morar com ele eternamente. Essa é a maior esperança da igreja. E aí ninguém vai se apresentar diante do rei de qualquer maneira. A Bíblia diz que muitas mulheres, está no contexto aí de Esther, passaram diante do rei, foram até elas estiveram até com outros também eunucos que prepararam outras mulheres, mas essas mulheres elas passavam em frente ao rei, porém o rei não gostava delas. Existe possibilidade da gente se apresentar diante do rei e do rei não gostar da gente. Pastor, que loucura é essa? Eu te provo na Bíblia. Jesus falou assim: naqueles dias muitos dirão, mas Senhor, eu expulsei no teu nome. Senhor, eu operei milagres no teu nome, eu fiz grandes coisas, eu expulsei demônios, eu fiz um monte de coisa no teu nome. E o que Jesus vai dizer para essas pessoas? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Teve momentos que passaram por Jesus, vieram na igreja, conheceram a palavra, porque ninguém expulsa demônio no nome de Jesus. Você conheceu, sim ou não? Tem que saber quem é, tem que ter uma noção prévia de quem é. Mas Jesus dirá expressamente para essas pessoas que não se prepararam: eu não conheço vocês, saiam da minha presença. Diferentemente de Esther, a Bíblia diz que quando Esther ela já estava como rainha, ela ia chegar diante do rei, o rei precisava baixar o cetro para que ela pudesse entrar na presença. Hoje, através do Espírito Santo, nós temos liberdade para poder chegar diante de Deus. Mas vai chegar um momento, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, pelo menos 3 vezes na Bíblia diz que Jesus ele vai reger com cetro de ferro, vai governar com cetro de ferro. Não é de qualquer maneira que a gente se apresenta diante de Deus. E aí a gente está apresentando esse simbolismo que existe
E é interessante a gente perceber que dentro desse contexto, Hegai, aí no versículo 9, diz que ele gostou de Esther e se apressou em fazer algumas coisas com Esther. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, para a gente ler algumas coisas aí, porque eu penso que tudo que aconteceu com esse texto, com essa expressão, é um simbolismo, é um tipo, uma tipologia para que a gente aprenda hoje. Por exemplo, como eu tenho falado para vocês, Hegai simboliza o Espírito Santo, e o Espírito Santo está preparando a igreja. A Bíblia disse ali que Hegai ele deu alguns presentes, alguns produtos de beleza para Esther. Mulheres, agora me ajudem. Quando vocês vão pensar em se arrumar e vocês vão botar alguma coisa de beleza externa, o que é que vocês pensam primeiramente? Me ajuda. Uma de cada vez, senão a gente não escuta todo mundo junto. Brinco, cordão, relógio, maquiagem, perfume. Tem o negócio dos olhos também, parece que venta assim quando fecha o olho. Qual é o nome aqui? Cílios. Mais o que? Tem uma mulher que te bota assim, ó. Uma coisa linda, na verdade. Ela só fecha o olho assim, tá tão vento isso aí. Trança, chapinha. Isso tudo é o que? São produtos de beleza para que as mulheres elas se sintam, primeiramente, elas se sintam bonitas, sim ou não? E homem, deixa eu te falar uma coisa, a não ser que ela esteja tentando te seduzir, ela não se arruma para você, tá? Ela se arruma para outra mulher. Então, quando ela começa a se ornamentar, ela já está pensando o que alguém vai ver quando vai olhar e vai pensar e vai dizer para ela. Um exemplo disso é a minha filha, Júlia, de 5 anos. Às vezes ela coloca algumas roupas e ela fala assim: papai, quando eu chegar na igreja, as pessoas vão falar que eu estou maravilhosa hoje. 5 anos. E essa é uma realidade. Mas se você parar para pensar, e se a gente fizer uma alusão, o que são produtos de beleza? São adornos para que as mulheres, ou talvez os homens, dependendo da situação também, eles possam ser mais belos externamente. Então, quando elas se apresentam, quando elas se preparam para isso, é para que outras pessoas possam ver, dar testemunho. Falar: nossa, você está bonita. Nossa, você se arrumou bem. Nossa, você está arrumada. Que diferença, que cheiro bom, que coisa boa. E quando a gente pensa no presente que o Espírito Santo nos dá para poder fazer com que o nome de Jesus seja glorificado, para fazer com que o nome de Jesus seja conhecido, para fazer com que a igreja seja uma igreja relevante, a gente cai nesse texto aí de 1 Coríntios 12. Você abriu? A partir do versículo 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí, nesses 3 versículos, a gente já começa a perceber uma distinção que existe. Primeiro, que os dons, apesar de nós queremos um Deus trino, o Deus trino ele tem funções diferentes de acordo com cada personalidade que ele tem. O Espírito Santo é um, Jesus é outro e Deus Pai é outro. E a Bíblia está dizendo que os dons eles são dados por quem? Nem na sua Bíblia, pelo Espírito. Esse é o que dá. Mas também a diversidade dos serviços. Mas quem é que dá os serviços? É o Senhor. Nesse sentido, quem distribui os serviços, quem chama para o serviço é o próprio Jesus. Mas a Bíblia diz que há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Nesse caso, Deus Pai é quem realiza todas as coisas. E aí a gente percebe que até nesse momento há uma sincronia do trabalho da Trindade. Isso fala de unidade. Quanto mais unido, quanto mais em unidade, quanto mais a mente for um, o corpo for um, o trabalho da igreja vai estar glorificando Jesus. Porque o Espírito dá o dom, o Senhor dá o serviço, mas é Deus Pai quem opera tudo em todos. É Ele quem transforma, é Ele quem cura, é Ele quem liberta. E você? Você é só uma ferramenta, igualzinho a mim. A diferença é que hoje eu estou com o microfone na mão e você está sentado, mas amanhã você que vai estar aqui em cima pregando e eu vou estar te ouvindo, porque a glória precisa ser de Deus. A igreja está sendo adornada
preparada para se apresentar com o rei, para se apresentar para o rei, e esses presentes é o que o Espírito Santo nos dá. Então vamos ver o que ele dá para a gente. Versículo 7: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito que? Palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Repare que o termo está escrito no plural, dons de curar. Por quê? Porque não existe uma doença só, existem várias. E hoje, na nossa geração, além da doença física, nós nos deparamos muito com doenças na alma. E até nesse sentido, o Espírito Santo está de olho em você, para que, como nós falamos algumas semanas atrás, você esteja debaixo de um óleo de mirra para ser curado, para receber o presente, para você poder curar outros. É assim que Deus vai fazendo na nossa vida. Então, dons de curar. Versículo 10: a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Você já recebeu algum dom do Espírito Santo? Levanta a mão aí, de verdade. Aqui, você sabia que variedade de línguas nesse contexto não é orar em línguas estranhas? Variedade de língua é o que aconteceu aqui em Atos 2, quando o apóstolo Pedro ele começa a pregar, e a Bíblia diz que haviam 16 nações lá. Ele prega, e aí 16 povos de línguas diferentes interpretam, entendem o que ele está ouvindo. É como você é enviado para fazer missões para um local que você não sabe, para uma língua que você não entende, e quando você chega lá, você começa a pregar falando brasileiro, falando em português, e a pessoa entende a língua dela. Você já viu isso acontecer? Não? Também nunca vi, mas eu sou doidinho para ver. Só que sabe quando que a gente vai começar a vislumbrar essas coisas? Quando nós começarmos a nos adornar com o presente que o Espírito Santo deu. Ele já deu, nós já estamos sendo preparados. A grande verdade, irmãos, é que tem muita gente que já recebeu esse presente, só que assim como as mulheres, que quando compra um brinco, um cordão, alguma coisa, ela pega e guarda porque não gosta mais de usar, muitas vezes com os cristãos acontece a mesma coisa. Quando eles vão caindo no desgaste da vida cristã, no desgaste da caminhada, o que eles fazem? Eles enterram o talento, eles guardam o dom que Deus deu. E aí deixam de usar. Aí vem para o culto, não ora mais em línguas. Está no momento de oração, não ora mais em línguas. Pessoas que eram usadas tremendamente com profecias, já não são mais usadas em profecias. Pessoas que tinham visão. Quem tem sonho? Levanta de verdade, sonho. Pastor, eu sonho, na outra semana acontece. Eu conheço pessoas que é literalmente assim. Acontece. E aí é Deus revelando algumas coisas. Que tipo de dom você tem? Que tipo de presente o Espírito te deu para você poder manifestar agora? O que o Senhor te deu? Eu vou contar algumas experiências, algumas coisas para motivar a sua fé. Eu ouvi um testemunho uma vez de um homem que ele foi chamado para poder fazer um trabalho de eletricista na casa de um judeu. E aí o homem chegava, ele sempre chegava, evangelista Homero, colocava a Bíblia do lado e a caixa de ferramenta no outro. E aí ele começava a fazer o trabalho com a Bíblia. Quando ele foi na casa desse judeu, ele já foi de propósito, para provocar realmente. Porque eles sabem que o judeu ele não crê na Bíblia que nós cremos, tem algumas divergências, eles acreditam, né, que tem algumas divergências, e aí ele colocava assim de implicância. E aí teve uma vez que esse judeu, esse senhor que contratou ele, veio e perguntou: o que esse livro representa para você? E aí ele falou assim: esse livro representa tudo, representa a vida, representa a morte, representa. E começaram a conversar. Até que em determinado momento, aquele senhor que estava fazendo a parte elétrica já não conseguia mais fazer nada, nem conversar mais, tomou um rumo um pouco diferente. E aí ele falou assim: olha, eu estou vendo que o senhor não acredita, eu não estou aqui para obrigar o senhor a acreditar em nada, mas eu estou aqui simplesmente para fazer o meu trabalho. Mas o senhor me permite apenas fazer uma oração pelo senhor? E aí aquele homem judeu falou assim: mas você vai orar a qual Deus? O seu Jesus ou o meu Deus? Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou orar ao seu Deus.
que eu creio ser o mesmo que o meu. Então eu vou orar ao seu Deus. O Senhor me permite? E ele falou, se é assim desse jeito, eu permito. E aí, irmãos, aquele homem falou que ele foi empoderado pelo Espírito Santo naquela hora, que ele começou a orar, e de repente ele começou a orar em línguas. Só que ele não conseguia parar. E ele orando em línguas, na cabeça dele, racional, ele estava pensando, esse homem vai me matar. Porque ele já não crê em Jesus, não crê isso, eu estou falando um monte de língua estranha para ele. Ele vai me matar aqui, acabou tudo agora, mas sendo direcionado pelo Espírito, na razão, ele pensando isso, mas no Espírito, ele orando em línguas e tudo, e foi, até que terminou, quando ele abriu o olho, o homem judeu estava chorando. E aí ele falou assim, o que você falou da minha vida? E ele falou assim, moço, eu não falei nada. Ele falou assim, outra coisa, eu sei que você é humilde, que você é eletricista, e eu duvido que você tenha estudado em alguma escola rabínica como eu estudei. Você sabe alguma coisa de judaica, hebraica? Ele falou assim, eu não sei nada. Aí o homem judeu falou assim, e como é que você falou toda a minha vida na língua hebraica? E aí aquele senhor falou assim, moço, esse foi o Deus que eu preguei para você, porque eu não sei nenhuma língua, não sei nada de hebraico, e tudo que eu falei foi orando ao Deus que você conhece, para que você conheça mais profundamente o Jesus que eu estou pregando. E aí Jesus foi proclamado para aquele homem. Nós precisamos entender que a manifestação dos dons não é só aqui dentro. Eu já vi pessoas revelando profecias em ar livre, você já viu não? De pessoas chegarem a contar. Você já viu pessoas ficando livres de espíritos malignos? Já viu não? Já viu de verdade? Já viu? Acontece, irmãos. Mas por que tem que ser só aqui dentro? O adorno, quando as mulheres se preparam, é só para dentro das igrejas ou de vez em quando você se prepara para sair, para trabalhar? Como é que faz? No dia a dia também, você coloca um cordão, um batonzinho, coloca ou não coloca? A igreja precisa entender que a manifestação dos dons, ela tem primeiro duas finalidades: apresentar Jesus, e segundo, fazer com que o testemunho seja válido com poder. E ali a Bíblia diz que o Espírito, ele concede a cada um conforme ele quer. Às vezes eu quero brinco, às vezes Deus vai me dar um cordão, depende. Mas a Bíblia diz no finalzinho de Hebreus, de 1 Coríntios 13, que nós podemos escolher, no 12, com zelo, os melhores dons. Agora, quando a gente pensa em presente, a gente precisa pensar em algo muito sério. Pensa o seguinte comigo: se você está numa igreja onde a maioria das pessoas são enfermas, qual o dom que você precisa ter? Dom de cura. Vai lhe adiantar você ter dom de interpretação de línguas, por exemplo? O Espírito Santo concede a cada um segundo ele quer, segundo a necessidade do local, para que o nome dele seja glorificado. Então nós precisamos entender que nessa igreja nós precisamos buscar em Deus qual é a necessidade do nosso bairro. O que o nosso bairro precisa? O que você acha que o bairro precisa? Eu acho que precisa de cura e de libertação. Você acha que precisa? Eu acho que às vezes tem um espírito que age, em outro momento eu falo sobre isso, mas tem um espírito que age nos bairros prendendo as pessoas, age só nessa área: droga, bebida, pornografia, vícios. O que você acha que a gente precisa ter então que condiz com isso? Discernimento de espírito. E o discernimento de espírito, ele não é um presente que faz apenas com que você consiga discernir qual espírito está atuando na pessoa, mas ele é um complemento, um dom que faz com que você consiga também discernir o ambiente. Eu já cheguei em cultos, irmãos, igrejas abençoadas, não sei se você já viveu isso, ar livre também, quando eu fazia, onde parecia que o céu estava de bronze. Você já sentiu isso? O louvor maravilhoso, a bateria, os instrumentos todos maravilhosos, mas o negócio agarrado, não vai. E aí você fica, meu Deus do céu, a igreja não dá uma glória, a igreja não dá uma aleluia, e cântico de júbilo, e está o pessoal assim, olhando para a cara do outro, e aí você percebe que há uma distração. O que a gente precisa nesse momento, irmão? Discernimento de espírito. O que está acontecendo? O que está bloqueando? O que está travando? Ou você acha que esse culto aqui que está acontecendo no céu está tudo tranquilo? Está tudo?
Se Deus abrisse os nossos olhos para ver a guerra espiritual que está acontecendo agora, você ficava apavorado. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, existem anjos que estão guerreando e batalhando por nós, para que a palavra chegue ao seu coração. A Bíblia diz que o diabo, a semente é semeada, a palavra é semeada, mas o diabo ele vem como um corvo, como ave de rapina, para poder roubar a semente do seu coração. Para quê? Para que você não receba o poder da palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que Esther, ela foi adornada. O Espírito Santo está adornando a igreja. É possível você ter dons. É possível você ter manifestação dos dons. É possível a gente não ficar somente na dependência de A, B, C ou D. É possível Deus falar comigo. É possível Deus me usar para falar com você. Pastor, quando isso vai acontecer, ou como que acontece? Isso seria uma outra mensagem. Mas nós precisamos primeiro tomar posse pela fé. A gente aprendeu isso na conferência. A conferência mexeu muito comigo. O evangelista Homero pregou lá, foi uma bênção. Mexeu muito comigo, irmão. Sabe por quê? Porque nós precisamos tomar posse pela fé. A Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus, Ele já conquistou todas as bênçãos celestiais no mundo espiritual para a igreja. O que nós precisamos fazer? Eu gosto de uma ilustração que é mais ou menos assim. É como se nós estivéssemos no ambiente natural e ali no ambiente celestial já existem todas as promessas, todos os presentes liberados, todas as bênçãos. Nós não alcançamos de maneira natural o mundo espiritual, a gente consegue apalpar. Como que a gente alcança lá? Através da fé. E aí pela fé eu estico o meu braço, tomo posse do que Deus preparou e reservou para mim e puxo isso para o material. Quando eu puxo para o material, os milagres começam a acontecer. A cura começa a vir, as pessoas são transformadas, os demônios são expulsos, as pessoas começam a enxergar, o surdo começa a ouvir, salvação começa a acontecer. Por quê? Eu estou trazendo do mundo espiritual, da posse que Jesus já me deu, do presente que o Espírito Santo já deixou à minha disposição. Eu estou trazendo isso para o material, para que o nome de Jesus seja glorificado. Isso é acessível para todo aquele que está debaixo do banho do Espírito Santo. Você está debaixo do Espírito Santo, tá ou não? Nós precisamos de entender que isso é acessível. Eu não vou entrar em cada um dos talentos e dos dons aqui, mas chega em casa, dá uma estudada, fala com Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Ou o Senhor acha que Deus só usa o Homero? Ou você acha que Deus só usa o Marcelo? Ou você acha que Deus só usa a Janaína? Ou você acha que Deus escolheu a dedo? Deus não tem, irmãos, distinção de pessoas. Ele não ama um filho mais do que o outro. Eu não gosto dessa ideia, a não ser que o filho seja eu. Se for eu, Deus pode me amar mais do que vocês. Do contrário, não. Eu não admito Deus amar mais Robson do que eu. Ele me ama igual. E Ele ama você igualzinho. Sabe qual que é a diferença? É o que eu tenho conversado muito com o diácono Gilmar. A diferença é que a gente precisa tomar posse e avançar naquilo que Deus já nos chamou para fazer. Às vezes a gente espera demais, pensa demais. E sabe como é que é? Mas na verdade Deus já nos chamou, irmãos. Deus já trouxe a gente. Deus já deu a direção. Eu fui duramente confrontado. E vou abrir algo para vocês aqui no encontro de pastores. Em uma das palestras do Bispo Queiroz. E eu já caí no erro de falar isso. O Bispo Queiroz deu uma palestra para a gente lá. Ele falou assim: eu converso com alguns pastores, a gente leva o seminário de batalha espiritual para lá. E aí eu converso com alguns pastores, os pastores falam assim para mim: mas eu não tenho esse chamado, eu não tenho esse talento, eu não sei fazer isso, não sei como é que faz. E quantas vezes eu falei isso? Já falei para a presbítera Viviane isso, não é muito a minha área, chama o Luiz e tal. Até que ele falou assim: Jesus deu a ordem para todos os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, façam discípulos, aquele que crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão enfermos. Se eu for picado ou tomarem alguma coisa venenosa, não fará mal nenhum em vocês, e vocês vão ter poder para pisar em serpentes e escorpiões. E eu fui duramente confrontado, irmão.
Porque na minha cabeça eu não tenho talento para expulsar demônio. Não, chama o Luiz, chama a Viviane, chama a Michele. Até que Deus falou comigo, até quando você vai ficar fugindo disso? As pessoas estão precisando ser libertas. As pessoas estão precisando ser salvas. E é através de você. Agora, quando começa a acontecer? Aquele que crê. E crer é fé. Então eu tenho que tomar posse pela fé, para que eu possa avançar naquilo que Deus quer. Deus já liberou. Deus já te deu. Deus já deu à igreja, já está sendo adornada. Cabe a gente tomar posse e saber aonde que Deus quer. Você tinha sonhos, ore a Deus para que os sonhos voltem. Você é chamado para entregar profecias com responsabilidade, ora a Deus, para que Deus, agora, profecia não é fofoca, irmão. Deus não revela algo para você da vida do outro sem uma solução. Deus não é fofoqueiro, não precisa. Deus revelou algo para mim sobre a vida da pastora Rafaela. E eu falo, pastora, Deus está me dizendo isso, e isso, e isso. Então você, qual a finalidade? A Bíblia diz que a profecia ela tem 3 funções: exortar, consolar e edificar. Se não veio para isso, não é de Deus. Agora, a gente também não pode, com medo, não exercer o que Deus nos deu. Mulher, você deixa de colocar sei lá, fala uma marca famosa de alguma coisa aí. Uma roupa, me ajuda. Uma roupa famosa, gente, vamos? Melissa? Melissa sapato. Tá, você ganhou um sapato, uma Melissa, uma sandália maravilhosa. Você fica com medo de colocar a sandália no pé porque os outros vão pensar alguma coisa? Hã? O que você faz? Bota a Melissa no virar e ainda anda assim, ó. Não é? Os homens são uma bênção. A mulher chega e faz o cabelo. Você não reparou nada, não? Vai fazer assim, cor assim. Quase venta, banana a gente assim. Nada, amor. Por que isso, irmãos? Porque nós estamos nos acovardando por causa do medo do que o demônio, do que os espíritos estão falando para a gente. Não faz não, você vai passar vergonha. Existe um evangelista, hoje ele ainda é vivo, Todd White, já ouviu falar dele? Qual que é a palavra dele? Não sei se é Todd ou Ted, acho que é Todd White. E aí, ele fala que ele orou por mais de 300 pessoas para serem curadas. E adivinha? Nenhuma foi. A esposa dele falou para ele assim: eu já não aguento mais ver você orando pelas pessoas passando vergonha. Ele falou assim: filha, cabe a mim orar, cabe a Deus fazer. Vai que uma dessas Deus pega e usa para salvar uma vida dessa, para curar. É isso que nós precisamos entender com responsabilidade, sabendo qual que é a vontade de Deus para a gente. Nós precisamos entender isso. Então Deus, através do Espírito Santo, está nos dando, o Espírito Santo, que é Deus, está nos dando dons, adornos. Só que a Bíblia fala também ainda em Esther, capítulo 2, versículo 9 aí, que também deu alimento. Você lembra disso ou não? Está escrito aí: por isso pegai-se a pessoa e dar produtos de beleza e uma alimentação especial. Ah, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, por favor. Você acha que o Espírito Santo te dá um alimento? Enquanto eu estava preparando essa mensagem, pensando em alguma coisa, o Espírito Santo falou algo muito forte comigo nessa tarde. E preste atenção, Gálatas 5,19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essas, que ele não domina, mas que são semelhantes. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vão herdar. Está escrito aí, depois você lê isso tudo. E tudo que se ramifica a partir disso, tá? Aí no versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é. Isso é a comida especial que o Espírito Santo dá para a igreja. É o fruto do próprio Deus para mim e para você. É isso que Ele nos dá. E eu sempre gosto de pensar com uma mexerica, uma tangerina, sei lá, uma pocã, o nome que você queira dar. Por quê? Quando você descasca, existem vários bolos. E aí algumas pessoas falam assim: ah, pastor, eu sou muito amorosa, eu sou fiel, eu tenho fé, mas eu tenho péssimo domínio próprio. Então você não está comendo tudo do fruto, porque é um fruto só, não são vários frutos.
A diferença é que existem como. E aí, a Bíblia está dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo está dando para a gente. Ele te confronta no domínio próprio, lá sim ou não? Você é uma pessoa que se ira fácil, fica nervosinha fácil, nervosinho fácil, se estressa muito fácil. Pois é, reveja aí, você tem que comer mais, entra na dieta de Jesus aí. Você é uma pessoa que oscila muito. Um dia está expulsando o demônio, no outro dia está, sei lá, fazendo o quê? Como é que é? Precisa de ter longanimidade, irmão. O que é longanimidade? É um período de ânimo, de alegria. Fé, fidelidade. Porque fé ou fidelidade, depende da tradução que vem, mas fala sobre a mesma questão. O que você tem de menos? É amor, pastor, eu amo demais. Ama mesmo. Porque é fácil amar quem faz bem pra gente. Só que Jesus falou assim: eu mando vocês amar o inimigo de vocês. Ah, não, pastor, isso aí, fruto do Espírito, tem que comer, ué. Aí fala mais o quê? Mansidão, você é manso? Bondade, você é uma pessoa boa, generosa. Benignidade, pessoa que tem prazer em ser bom. Várias coisas, irmão. A gente bate só no domínio próprio. Pastor, não tem domínio próprio, não tem isso. Come o fruto. Agora, deixa eu falar o que Deus falou comigo ao meu coração. Posso falar comigo ao meu coração? Falei profundamente. Né? Coloque-se em pé comigo aí diante de Deus. Pode ficar em pé, já estou concluindo. Deus falou muito claro ao meu coração o seguinte, irmãos, em relação ao fruto. Quando você se alimenta, quando você come, você vê o fruto de uma maneira exterior, sim ou não? Você está vendo o que você está comendo, certo? Só que quando ele entra, você mastiga e ele entra, ele está lá dentro da sua barriga sendo trabalhado, sendo tratado, você não vê o que acontece. Você não consegue perceber como que o seu intestino ele vai absorvendo os nutrientes. Você consegue ver ou não? Você sente? Agora puxou um pouquinho de ferro, sentia aqui esse feijão. Você não percebe isso. Mas você há de convir comigo que dependendo da alimentação que você tem, isso externaliza. Se você só come McDonald's, daqui a pouco você vai ver. Se você só come alface, daqui a pouco você vai ver. Precisa de proteína. Sim ou não? O seu corpo sabe como trabalhar isso. Ele precisa, então aquilo que entra, ele vai reservando e guardando. E Deus falou comigo exatamente isso. O fruto do Espírito é semelhante a uma alimentação normal e natural. Ela entra dentro de você e começa a mudar de dentro para fora. O grande problema é que vocês só querem ver a parte de fora para dentro, mas começa de dentro para fora. Então, quando a gente começa a se deliciar com a comida do Espírito, a mudança começa dentro, para depois começar a sair. E aí começa a reverberar. Então preste atenção, irmão. A alimentação do Espírito é para uso pessoal e reflete do lado de fora para outras pessoas. O presente, o adorno que o Espírito Santo dá é para que o nome de Jesus seja glorificado. O fruto tem a ver com caráter, tem a ver com mudança pessoal, tem a ver com algo nosso, individual. Mas o adorno é para que outras pessoas vejam e glorifiquem o nome de Jesus. Então, quando a gente pensa no alimento do Espírito, eu preciso todos os dias estar comendo desse alimento. E aí eu preciso ver qual área da minha vida é mais deficiente. Agora, Senhor, eu quero mais mansidão. Eu preciso, Jesus. Então eu vou trabalhar mais a minha mansidão. Querido, como que você acha que a mansidão vai chegar para você? Você acha que vai vir um anjo do céu com um tônico escrito mansidão? Toma, beba. E a partir de hoje você vai ser manso? Ou ele vai fazer com que o seu marido bonito, lindão, deixe a toalha molhada em cima da cama? Ou ele vai fazer, homem, com que a sua mulher fale 35 minutos sem parar com você? E você respira fundo, pleno, para escutá-la.
Você acha que a mansidão vem como, abençoado? Você acha que a benignidade vem como? Que o amor vem como? Sabe como é que o amor vem? Aquele amor que Jesus falou assim: você fica mal do seu inimigo. Quando você é confrontado por alguém, quando alguém fala mal de você, quando alguém fica te perseguindo, e você fala assim: eu preciso te amar, abençoar. E aí você começa a falar com Deus: Deus, nós cantamos, coloca no meu coração o amor que faz mudar o mundo. Começa a ter. E aí as pessoas começam a ver você. A Bíblia diz que Daniel e os amigos, eles comeram uma alimentação diferente. Qual que foi a consequência disso? Depois de 10 dias, preste atenção, depois de 10 dias, a Bíblia diz que eles estavam mais fortes, mais bonitos e mais inteligentes do que todos os outros homens que foram levados cativos e não foram poucos. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Aquele que se alimenta constantemente do Espírito, do fruto do Espírito, esse vai ficar mais bonito que os outros, vai ficar mais forte que os outros, vai ficar mais inteligente que os outros. Por quê? Está se alimentando de um alimento especial. Não é qualquer coisa. O Espírito Santo está preparando a gente para encontrar com o Rei Jesus. O Espírito Santo está nos preparando para ter uma vida com Deus. O Espírito Santo está nos preparando para poder encontrar, e ninguém vai encontrar com Ele de qualquer maneira. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: como está a sua preparação? Como é que está a sua alimentação? A Bíblia aqui diz, nós lemos em Gálatas 5,19, que o diabo também tem a alimentação dele. A carne também tem a alimentação dele. Deixa eu te falar um negócio: churrasco é maravilhoso, mas come carne, sempre, só carne, para você ver se você não defia daqui a algum tempo. Salada é muito bom, que hidrata o corpo, mas come só salada para ver se você vai ter força daqui a algum tempo. Nós precisamos ter uma alimentação equilibrada, e o Espírito Santo nos dá uma alimentação equilibrada. Você quer esse alimento? Você quer esse adorno? Você quer esse presente? Eu quero orar por você. Eu já vou concluir. Eu até passei um pouquinho do que eu tenho pretendido, mas ainda são 5 para as 9. Eu quero fazer 2 convites. Um vai ser dentro do outro. Primeiro, você que está nos visitando, bem direto, bem claro. Não sei como é que você entrou aqui, mas você não quer entregar sua vida para Jesus, não? Deixa eu te falar, é a melhor coisa do mundo, do planeta. Não tem outra coisa melhor. Não tem. Ah, pastor, mas eu tenho que largar isso, largar aquilo. Deixa eu te falar, não larga nada agora, não. Só vem, entrega a sua vida para Jesus e deixa Ele fazer a obra. Só isso. Não precisa de mais nada. Pastor, mas ele dá fumo, vem. Pastor, mas ele dá bebo, vem. Pastor, mas ele dá fácil, vem do jeito que você está. Deixa Ele fazer a obra em você. E você vai começar a perceber que certos gostos que você tinha,
está liberado. E lá não é bijuteria não. É ouro, é diamante, é pedra de jaspe, é pedra de crisólito. Vou botar isso na vida. É o que está preparado para mim e para você. O perdão de Deus sendo liberado nessa noite.